Queridos, aqui estão as mensagens. Essas mensagens, esses ensinos, não é da nossa direção. Lembra o que Jesus diz quando aqui esteve no seu corpo? Ele disse àquele povo que não deixaria eles órfãos. Ele diz que enviaria o Espírito Consolador, o Espírito da verdade. E quando esse Espírito viesse, não falaria de si, mas tudo que tivesse ouvido de Deus, e anunciaria o seu povo. Então essas mensagens é do nosso Deus, é do seu Filho amado, que a Santa Vó Rosa, com muita humildade e amor, recebeu e nos transmitiu através do seu ungido Santo Irmão Aldo. E hoje a nossa direção, com muita sabedoria, está editando essas mensagens para falar aos nossos corações, para nos manter nesse santo caminho que nos leva ao céu de glória. Bem-aventurado aqueles que aceitar esses sábios conselhos. Bem-aventurado aqueles que não negaram a sua fé, não negaram o seu amor ao próximo. Ser sempre unido uns com os outros, sempre colaborando para o crescimento de todos, não de si só, mas do semelhante, do seu próximo. Como eu falei ontem, ali na nossa congregação, não tão longe daqui, a própria natureza nos ensina a união. Aqui não é possível, mas para quem mora no interior, fazendas, sítio, num começo de dia, olhar para o céu, ver o voo das gaivotas, a perfeição daquele voo, daquela união. Elas voam em sentido de flecha. Por quê? Para cortar o vento, para ficar leve para as que vêm atrás. E assim segue o voo das gaivotas, elas vão revezando. Quando as da frente cansam, elas recuam e as que estão atrás avançam. E assim segue o voo, unidas, vencendo as turbulências do vento. A própria natureza nos ensina união. E o que o Santo Irmão Aldo, a tecla que ele mais batia, união, meu povo. Era isso? Porque um povo unido jamais será vencido. Um povo unido, para eles, não tem dificuldade. Todas as lutas é vencida e as vitórias é conquistada. Então vamos nos unir ainda mais para servir o reino dos céus aqui na terra, para ajudar a Santa Vó e o Santo Irmão Aldo e também a nossa direção. Queridos, em prosseguimento, vamos falar de oração. A oração é uma arma poderosa que Deus nos deu. Os pais, as mães, avós, devem ensinar as suas crianças a orar, ensinar a elas o valor e o poder da oração, ensinar a elas a crer nos nossos santos e na hora das dificuldades, clamar pelo nome dos nossos santos. Ensina as suas crianças a andar, trilhar nesse caminho da verdade, para quando elas forem adultas, não desviar da mesma. Como eu fiquei devendo na congregação ali passada e prometi para eles que iria cumprir, então eu cumpro agora. Uma irmã preparou o seu pequeno para o primeiro dia de aula. Ele tinha aproximadamente 4 ou 5 anos, o máximo 5. Diz para aquela criatura, aquele anjinho, que ele ia chegar no colégio, ele ia ver crianças igual a ele. Eles iam brincar, ia fazer amizade. Chegou o grande dia daquela irmã levar o seu pequeno. Antes mesmo dela estar pronta, ele já estava arrastando a sua mochila dentro de casa e chamando a mãe para ir. Mas ele não estava pronto. Ela preparou ele, vestiu a roupa, arrumou a mochila, saiu com o mesmo. Chegando, entregou aquela criança nas mãos de 2 senhoras, 2 educadoras,
para cuidar em torno de umas 40 crianças. Mas uma coisa que ele não sabia é que sua mãe não iria ficar com ele, ela ia embora. Toda criança, quando vai para o colégio pela primeira vez, na companhia de sua mãe, eles pensam que a mãe vai ficar lá também, mas não é verdade. Quando ele percebeu que sua mãe já não estava lá, quem é mãe sabe bem o que aconteceu. Começou o choro, gritava, chorava e rolava, mas com detalhe, a mochila ele não soltava, clamando: eu quero ir embora, eu quero ir para casa. De repente, aquela professora não aguentou, abriu a porta e deixou ele sair. Mas ela saiu atrás, acompanhando os passos daquela criança. E ele começou a falar: vó, eu quero ir embora. Vó, eu quero ir para casa. Vó, onde é que é a saída? Ela pensando que ele estava clamando pela mãe de sua mãe, pela mãe do seu pai. Não, ele estava clamando pela Santa Avó Rosa. E assim vai aquela criança clamando, suplicando para mostrar uma saída. Mas a mochila vai arrastando, não soltava momento sequer. De repente, ele chegou num grande portão de aço trancado com cadeado. Ele não pensou duas vezes, jogou a mochila no chão, ajoelhou, curvou a cabeça, levantou as mãos para os céus e disse: Deus, abre essa porta para mim. Aquela mulher, aquela professora não resistiu, caiu em lágrima, abraçou e disse: venha cá, sua mãe vem te buscar. Ligou para a mãe daquela criaturinha para buscar o mesmo. Quando a irmã chegou, a pergunta foi essa: a senhora é evangélica? Não, eu sou apostólica, eu sou da Santa Avó Rosa. Porque logo que a senhora saiu, seu filho muito chorou, clamou pela avó, chamou pela avó. Mas o que mais me comoveu foi ver essa criança de joelho, cabeça curvada, as mãos levantadas para os céus, e pedir: Deus, abre essa porta para mim. Irmãos, irmãs, internauta, a oração não precisa ser 4, 5, 10, 20 minutos, 2, 3 palavras, falando com sinceridade do coração, é ouvida e atendida por Deus, e tudo se abre. Pois bem, a mãe levou. E o que aprendemos com essa criança? Porque Jesus diz: se nós não se tornar como uma criança, não entraremos no reino dos céus. E o que foi que essa criança nos ensinou? Com uma simples oração: Deus, abre essa porta para mim. Aprendemos muito. Note que eu disse que ele andava, ele chorava, ele rolava e a mochila não soltava, não foi isso? Note que eu disse, mas quem relatou esse fato foi a própria professora. Para falar com Deus, ele jogou a mochila e esqueceu dela. E o senhor e a senhora, quando está falando com Deus, solta a sua mochila de preocupação, de vaidade, de orgulho? Solte. Então, para falar com Deus, para falar com Jesus, com a avó e o santo irmão Aldo, desprenda de tudo e eleve o pensamento aos céus, que para Deus e para os nossos santos nada é impossível, tudo é possível para aquele que crê no poder do Pai e dos nossos santos. Assim como aquela porta se abriu para aquela criaturinha, o nosso bondoso Deus também gostaria de abrir uma porta de trabalho para quem está desempregado, um casamento feliz para quem deseja um bom casamento. Mas às vezes está falando com Deus,
mas o seu pensamento está vagando para lugar tão distante. Então faça como aquela criança, ajoelhe, curve a cabeça, fale com Deus com toda a sinceridade, não só com Ele, com a avó, como assim ele clamou: vó, eu quero ir embora, vó, eu quero ir para casa. Vó, onde é que é a saída? Ela mostra a saída. Tem algum problema que você, moço ou moça, internauta, que não acha uma saída? Pede a ela, que ela te mostre a saída. E o nosso bondoso Deus traz a solução para as dificuldades, para as lutas, e te dá a vitória. Mas tudo isso, irmãos, internauta, é através do poder, da força da oração. Ainda falando de oração, os nossos irmãos da igreja primitiva, eles oravam de portas fechadas, porque eles eram perseguidos. Não podia orar de portas abertas como aqui estamos. São Pedro, um servo de Deus, aquele tão amado por Jesus. Claro, Jesus amava a todos, mas com São Pedro, eles tinham um relacionamento diferente. Deus, Jesus, amava muito São Pedro. Tanto é que deu poder a ele para curar, que até a sombra de São Pedro curava por onde ele passava. Pessoas que tinham enfermidade, que descobriu que a sombra dele curava, queria passar perto dele para receber a cura. E aquele, irmãos, gerou inveja em muitos corações. Então pegaram São Pedro e aprisionaram, acorrentaram. Como não bastasse, colocou entre 2 soldados para ser julgado no dia seguinte. E o que fez a nossa igreja, os nossos irmãos da igreja primitiva, reunidos em oração, pedir a Deus, pedir a Jesus que libertasse São Pedro daquela prisão. As orações deles foram ouvidas e atendidas no céu, e de lá veio um anjo e chamou ele: Pedro, levante, pegue sua capa, calce sua sandália, segue-me. Naquele momento, com a voz do anjo, as correntes que estavam nos punhos de São Pedro e nos seus joelhos, suas pernas, rolaram pelo chão. Pegou a capa, calçou a sandália, seguiu o anjo. Mas tinha um portão à frente. Sem intercessão do homem, por si só o portão se abriu. Mas São Pedro estava pensando que ele estava sonhando. Quando ele chegou na rua, ele não viu mais o anjo, porque o anjo voltou para o céu. Ele foi ao encontro dos nossos irmãos da igreja primitiva. Chegou lá, encontrou eles reunidos em oração. Hoje aqui estamos reunidos em oração, pedindo a Santa Rosa mais sabedoria para cumprir a nossa missão, pedindo mais a unção dos céus para o nosso viver, para os nossos familiares. Queridos irmãos, assim sendo, eu convido a igreja para se colocar em pé e juntos cantarmos do nosso inário de número 176, reunidos em oração.
Queridos irmãos e internauta que nos acompanha, nesse momento todos têm a oportunidade de fazer a sua oração individual. Peça não só para ti, peça para os nossos irmãos conselheiros, peça para os nossos governantes, peça as bênçãos celestiais do nosso Pai, dos nossos santos, que intercedem em favor de todos eles. Que estes nossos governantes não venham fazer o que eles queiram fazer, mas eles façam a nação o que Deus quer que faça para nós. É através da oração que nós derrotamos o inimigo. Então, individualmente, vamos falar com os nossos santos. Amém. Vamos expressar o nosso sincero agradecimento aos céus, cantando de número 177. Amém. Queridos irmãos, assim chega o termo da nossa santa reunião. Eu agradeço diácono e diaconisa, colega de ministério, membro que pacientemente aguardou para ouvir essas mensagens. Agradeço, regente, e todos os componentes desse coral, pelas belíssimas mensagens apresentadas, cantadas para esses santos que aqui está presente. Embora não podemos contemplar com os nossos olhos, mas nesse momento tem uma legião de santos e anjos que Deus enviou do alto céus para nos abençoar e alimentar. Por isso que sentimos essa paz, esse conforto em nossos corações, porque estamos diante da mais alta corte, na companhia desses santos e anjos. Agora, vamos agradecer a Deus por mais essa dádiva, esse presente que Ele nos concedeu, de poder aqui estar para ouvir essas mensagens. Então vamos falar com o Pai, mas lembre-se, solte a sua mochila. Deus bendito, Senhor da glória, Pai celestial, está chegando o termo do nosso santo trabalho aqui no seu tabernáculo santo, aonde o Senhor enviou santos e anjos de grande poder para conosco estar e nos abençoar. Santa e querida avó, mãe, eu lhe peço, querida avó, que a senhora interceda em favor desses nomes que está nessa caixa de oração. Teus filhos e filhas colocaram os seus nomes, em nome de familiar, mas a hora que eles tomaram essa iniciativa de colocar esses nomes, a senhora já estava intercedendo em favor dos mesmos. Querida avó, também lhe peço que conceda que esses santos que aqui estão presentes, a senhora conceda que os mesmos acompanhem os seus filhinhos de volta para os seus lares e acampe ao lado dos mesmos e faz moradia eterna, para que o inimigo das nossas almas nunca se aproxime e ninguém venha desviar deste santo caminho e perder a sua salvação. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, queridos internautas que nos acompanham, receba a bênção de Deus, o nosso Pai,
de Jesus, o nosso Senhor. Receba a bênção de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o nosso Consolador. Assim, receba a bênção do santo profeta e pastor de nossas almas, o santo irmão Aldo, e seja feliz nesse caminhar para o céu de glória. Esta é a nossa meta, e lá Deus nos espera. Querida avó, em teu santíssimo nome, em nome do seu ungido irmão Aldo, eu vos declaro esta santa reunião de oração, a mesma terminada. E o nome de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Senhor, para sempre seja lembrado, para sempre seja louvado. Amém.